ajudar bastante aqui. Ótimo, vão respondendo, que eu já estou acompanhando as respostas aqui, nós vamos começar. Bom, então, vamos lá. Eu estou muito feliz de poder ter a oportunidade de falar sobre isso com vocês, porque é algo que me inquieta muito, 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 e confesso a vocês que, de certa forma, até angustiada, porque eu não vejo a gente falar sobre transformação digital na arquivística. Não vejo. Por eu vou fazer essa pergunta, eu gostaria que alguém me respondesse. Alguém de vocês, já viu, já leu, com exceção de um artigo de Daniel Flores, que é o que eu conheço, alguma coisa sobre transformação digital no âmbito da arquivologia, literatura nacional? Alguém já viu? Pode botar no chat. Porque na museologia e na biblioteconomia tem, sabe? Tem bons trabalhos. Mas na arquivologia não tem. Então, isso começou, e nos eventos, no evento internacional do ano passado também, eu acho que não foi falado exatamente, foi falada muita coisa sobre tecnologia, sobre documentos digitais, preservação digital, mas sobre transformação digital em si não foi falado, né? Assim, pelo menos eu não vi, pode ter passado batido. Bom, então, e é algo que urge, né? É um tema que a gente precisa falar dele, precisa se ocupar dele, precisa se inteirar dele. Então, como é uma primeira conversa, né, que a gente vai ter aqui, pelo menos no âmbito da Paraíba, vai ser mesmo é um primeiro encontro, a gente vai pensar num outro, mas com dinâmicas mesmo, e tentando aplicar alguma coisa da transformação digital na próxima semana acadêmica. Então, esse é para aguçar, é mais provocativo, certo? E para a gente poder começar a ter alguns insights, algumas perspectivas, e a ideia, então, é essa, tá? Bom, vamos lá. Então, para quem não me conhece, né, eu acho que quase todo mundo aqui eu conheço, eu acredito que poucas pessoas não devem me conhecer, porque, como isso foi divulgado na internet, às vezes tem gente de outras cidades, né, que chegam por aqui. Eu sou Juliane, sou professora do curso de arquivologia da UFPB, trabalho com gestão de documentos, e atualmente tenho me interessado muitíssimo pelo âmbito digital, né, na arquivologia. Então, por isso, eu estou aqui falando com vocês sobre isso. Bom, eu acho que eu vou tirar esse brinco que ele está batendo aqui no fone. Incomodando. Vai o outro também. Bom, para a gente começar a falar de transformação digital, pessoal, não tem outro caminho a não ser começar a falar de cenários, tá? Então, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre cenários, entender o contexto, né, ao qual a gente está se referindo e algumas especificidades dele. E uma das coisas mais fortes que a gente pode dizer aqui, que é lugar comum, que a gente está cansado de saber, né? Estamos cansados de saber, é que nós estamos no olho do furacão. Estamos passando por um período de grandes transformações, muitas transformações, né? E, sobretudo, a transformação digital. Então, é muito comum quando vocês forem ler sobre transformação digital, e eu espero que vocês comecem a ler, né,
em outras disciplinas, porque na arquivologia mesmo tem pouca coisa, ou quase nada, vocês vão ver muito essa timeline aí, essa linha do tempo falando das revoluções industriais, né, das grandes revoluções tecnológicas que o mundo passou, e muitos autores chamam esse momento que a gente está vivendo de a quarta revolução industrial. Eu confesso que eu não gosto desse termo, mas é o termo mais usado, né? Eu acho que ele não é apropriado ainda para o que nós estamos vivendo. Então, eles chamam a fase 1.0. Tem autores também que falam que começa muito antes, tem a fase da tecnologia lá, da era rural, agricultura, onde teve o arado, toda aquela etapa, né? Tem autores que consideram aquela etapa como uma revolução industrial, mas a partir da mecanização, o invento da máquina a vapor, depois, né, a produção em massa da revolução industrial, como de fato a gente vem conhecendo, depois, mais recentemente, a era dos computadores, já no século XIX, isso, né, e agora, por volta dos anos 2010, mais ou menos, 2005, 2010, com a chegada do smartphone, na verdade, que é datado isso, segundo alguns atores, a gente entra, então, nessa fase da quarta revolução industrial. E ela tem uma série de características, né, e a mais impactante é o uso dessas tecnologias colaborativas e integrativas. Porque essas tecnologias, elas potencializam a nossa capacidade cognitiva. Quer dizer, nós temos uma supermemória amplificada. Alguém aqui guarda telefone de cabeça de alguém? Eu tenho hora que eu esqueço até o meu próprio. Eu não ligo para mim, né? Eu não sei o telefone. Então, assim, a gente terceirizou a memória para muita coisa, né? Então, e um outro aspecto muito importante que caracteriza essa quarta revolução industrial são as tecnologias artificiais. Eu estava hoje de manhã conversando até com o Daniel Canuto, que ele me mandou, eu até tinha visto ontem à noite um comercial da Bradesco sobre que a inteligência artificial do Bradesco tá sofrendo assédio. Vocês já viram esse comercial? Interessantíssimo. A inteligência artificial do Bradesco está sofrendo assédio e o Bradesco se manifestou. A gente não vai deixar isso acontecer. A gente não vai deixar isso em brancas nuvens, né? Mas é interessante, porque, vejam bem, a gente já está começando, está tão complexo, né? Tudo, sem falar no cenário político e de saúde que a gente está vivendo, tão devastador, né? Dois aspectos da atualidade que estão nos angustiando muito, né? Essas questões políticas e sanitárias. As pessoas estão atacando até as inteligências artificiais, e ela está respondendo. Ela foi programada para responder assédios. Eu achei isso muito interessante. E meu pai... Alguém quer falar? O do Bradesco, né, professora? Está passando até no YouTube, a Bia lá. E a Bia está sofrendo assédio. E aí, meu pai, 76 anos, conversa com a inteligência artificial do Google. Ele adora, pede ela para contar piada para ele. Então, assim, é um negócio muito engraçado. Às vezes eu chego lá e ele está brincando com a inteligência artificial do Google. Isso é só alguns exemplos, né? Porque a gente está traçando cenários aqui. Bom, um fator importante também que a gente precisa levar em consideração é o volume e a forma de acesso à internet e à tecnologia que os brasileiros alcançaram, né? Que nós alcançamos no Brasil. Então, tem esse dado de 2018, porque o IBGE está desatualizado, é um dado do IBGE que eu fui buscar, mas está desatualizado, né? Deveria ter o dado de 2020, mas o pobre do IBGE está passando por uma série de problemas institucionais, né? Vocês devem já saber. Então, assim, esse dado de 2018 fala
que 99,2% das pessoas que acessam a internet no Brasil acessam via telefone, via smartphone, né? Que não é telefone, smartphone. Então, assim, é muita coisa. Eu me lembro quando foi lançado o livro da Sociedade da Informação, o livro verde, na década de 90, uma das coisas que eram muito, que travavam, né, assim, as ações da Sociedade da Informação no Brasil, era a grande dificuldade de acesso à internet à população. Era uma coisa, assim, era um desafio para o governo. Ai, meu Deus, como nós vamos fazer para dar acesso, para disponibilizar serviços públicos via internet, né? Sendo que a população não tem acesso. Só que hoje, o livro verde ficou pelo caminho, pouco se fala nele hoje, né? É uma pena, acho que também é outro assunto que a gente devia retomar, a área como toda a ciência da informação. E é uma realidade o acesso. Obviamente que existem os excluídos, obviamente que existem, é uma pena, infelizmente, mas a gente já dá para considerar que... Olha, tem um dado que eu vi da Anatel, que existe 1,5 telefones celulares, isso é um dado recente, do final de 2020, 1,5 telefones, aparelho celular por habitante. Então, nós temos praticamente 2 aparelhos por pessoa do Brasil, se fosse considerar. Claro que tem gente que não tem nenhum, mas é uma média, né? É uma estimativa. E pronto, agora tem um negócio que eu quero chamar a atenção de vocês, que é importante para a gente entender os cenários. Olha bem, a gente está falando de dados em que o smartphone foi lançado em 2007. É muito recente. Então, a coisa vem, assim, numa crescente tão avassaladora que tá difícil até da gente acompanhar, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2005, quando houve a troca do Papa, de João Paulo II para o Papa Bento, né? Aqui é uma imagem, né, da Praça São Pedro, lá no Vaticano, as pessoas esperando a fumacinha, né, o pronunciamento do Papa chegar e tal. E a cena era essa. Poucos anos depois, em 2013, essa era a cena para a chegada do Papa Francisco. Olha como foi a mudança de comportamento. É muito grande, gente. Então, assim, são imagens que nos mostram, né, e comprovam que às vezes a gente fica impactado, né? A gente sabe, mas quando a gente vê, dá um impacto grande. Então, assim, nós estamos na rede, nós somos a rede. Nós somos tanto produtores quanto consumidores de conteúdo. E cada vez mais a gente vai dominando, né, os recursos, as redes sociais, elas vão se aperfeiçoando, sendo, de certa forma, mais democráticas, todo mundo tem acesso, né, de certa forma, a grande maioria tem acesso e pode produzir conteúdos e também absorver o conteúdo. Exatamente, Jair, a gente deixou de ver, né? Qual é o termo, Patrícia? Peraí, deixa eu voltar aqui no chat. Patrícia falou o termo consumidor usuário. Exatamente, cada vez mais está sendo usado isso. Então, nós estamos numa mudança muito crescente. E outra coisa também que precisa ficar claro aqui é o quanto essas tecnologias, elas são pervasivas. Que é isso? O quanto essas tecnologias são onipresentes, é quase Deus na nossa vida. A gente carrega no bolso, a gente vai para todo lado com isso, está em todo lado. E agora, né, e tem as câmeras e tudo isso vai ficar muito mais potencializado com a chegada da tecnologia 5G. Porque nós estamos conectados, nós pessoas uns com os outros, isso é fato. Mas com a chegada do 5G, a tendência grande é nos conectarmos, conseguimos nos conectar com as coisas ainda mais, né? Exatamente, Daniel está falando que a tecnologia, tudo, a gente é visto e ouvido o tempo todo, né?
Exatamente, André. As IoTs. Então, cada vez mais a internet das coisas vai se integrar em nossas vidas. E aí, quando a gente fala em nossas vidas, é em nossas vidas em todos os aspectos. É no trabalho, é na educação, é na vida afetiva, é na vida doméstica. Cada vez mais a gente vai ser influenciados, seremos influenciados por essas tecnologias, né? Bom, então vou começar a puxar a sardinha já para a arquivologia e para onde a gente quer chegar, tá? Então, nesse cenário, a gente tem algumas perspectivas e eu quero muito que vocês me ajudem a lembrar de mais alguma coisa, caso eu não tenha listado aqui, que eu só botei primeiro os itens provocativos, né? Então, quer dizer, esse ambiente já nos mostra que o documento nato digital, ele não é mais um documento especial, como a gente chamava, né? O documento nato digital, ele é o tradicional agora. O documento em papel, ele está começando a se tornar um documento especial, um formato especial, né? E a gente já vive uma realidade onde impressoras 3D imprimem casas, constroem prédios, órgãos humanos. Isso não é filme de ficção, isso está acontecendo, é agora, já está sendo feito, né? Nós já temos experimentos e testes de carros autônomos, dirigindo sem pessoas, sem motorista, né? E com a chegada do 5G, isso vai ficar mais comum. Exatamente, os repositórios digitais. Nós temos aí as inteligências artificiais, que nós já exploramos um pouco, a questão do trabalho, né, e do ensino online, caminho sem volta, isso é quase um consenso, né, e ainda a realidade aumentada, que é algo que a gente ainda explora pouco, mas que a tendência é crescer bastante, né, o uso disso. Ah, eu esqueci de mais alguma coisa, alguém lembra aí de mais alguma coisa importante, impactante de TI que está faltando aqui? Mas eu acho que é só para chamar a atenção mesmo, do quanto os algoritmos, bem lembrado, Patrícia, bem lembrado, os algoritmos, o danado dos algoritmos são, às vezes, um inferno na vida da gente, porque eles parecem que eles têm vida própria, né? Bem perto aí de uma inteligência artificial meio que sem controle, ou não sei muito bem isso. Os bots, bem lembrados, Gisele, bem lembrados, bots, né, a robotização das redes sociais e a robotização das linhas de produção também. Então, a tendência é essa, a tendência é a gente ir cada vez mais mergulhando no espaço cyber-humano, né? Patrícia fez a tese dela falando sobre os ciborgues, a gente também com esse tema. E estamos cada vez mais integrados a isso. Bom, e aí, voltando um pouquinho, a gente tem as bases da arquivologia, né, ainda muito enraizada no modelo de mundo positivista, analítico, linear e cartesiano. É isso que eu falei com vocês no começo, o que me incomoda e o que está me angustiando. Por quê? Nós ainda estamos trabalhando, atuando e vivendo em cima desse modelo. E o cenário não é esse mais, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Juliane, posso dizer só uma coisinha? Pode. Pegando essa questão que você lançou, modelo positivista, analítico, linear e cartesiano, eu acho que, no Brasil, mais especificadamente, pelo cenário de diversos inúmeros arquivos, ainda sem nenhum tipo de tratamento, nós temos que ter e trabalhar, o arquivista vai ter que trabalhar 2 modelos. Esse modelo ainda positivista, analítico, cartesiano, em cima dos documentos, mas já tentando mudar isso para o digital, para uma digitalização, e, ao mesmo tempo, ou seja, nós vamos ter que ser um profissional meio que bipolar nesse sentido.
trabalhar em dois modelos, porque nós vamos ter que, ao mesmo tempo que organizar massas documentais ainda muito expostas, muito antigas, documentos em suporte de papel, nós já temos que trabalhar e pensar no digital, então a gente vai ter que ser meio bipolar. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu concordo contigo, nós temos um modelo muito antigo para esse mundo muito antigo, mas no caso do Brasil, nós vivemos num ambiente ainda muito antigo. Basta ver o Arquivo Nacional nosso. O Arquivo Nacional nosso não tem o controle de um repositório de documentos digitais produzido pelo Poder Executivo. Então, você vê todos os arquivos estaduais no Brasil. Em que pé estão todos os arquivos? Os nossos arquivos estaduais estão no início do século XX. E por quê? Porque a maioria deles não tem pessoal arquivista à frente, a maioria deles ainda é tratado como substrato da administração pública. Então, esse modelo ele se fixa porque nós temos muito desse material ainda. Mas o profissional, e aí eu concordo contigo, ele tem que estar com a cabeça neste mundo e no outro. Então, eu acho que ele vai ter que ser meio que bipolar. O que é que tu achas? Eita, acho que ela travou. Esperar o período de reflexão. Período de reflexão, foi ótimo. Eu podia fazer uma observação, Josemar, tudo bem? Com certeza, a gente está aqui para conversar, vamos em frente. Então, eu acho que a gente tem que começar, já que o título da apresentação, né, da aula é sobre transformação digital orientada aos arquivos, acho que a gente precisa pensar na ontologia orientada aos objetos. É a gente perder essa coisa desse modelo positivista que coloca o ser humano sempre superior a tudo e esquece que as coisas, elas fazem parte de nós mesmos. Então, assim, a partir do momento que a gente começar a hierarquizar de uma forma uniforme, humano e os objetos coisas, sejam esses objetos coisas, os arquivos, talvez essa bipolaridade ela vá sendo minimizada. A gente ainda pensa muito como um ser supremo das coisas, infelizmente. Não, mas é justamente nesse ponto que a gente está. Juliane chegou. Juliane. Cheguei. Desculpa. Quando não pode acontecer, tudo acontece. É impressionante. Mas, então, deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera. Consigo. Meio feinha, mas vamos lá. Vou fechar. Então, aí, nós, dentro desse cenário, tem uma aluna que perguntou sobre o que é o mundo positivista, né? Bom, vou pedir a você que depois pesquise, pode ser até na Wikipédia mesmo, mas o positivismo é uma corrente filosófica, né, por Augusto Comte, ou Comte, depende de como que é um francês, né? Cada tem umas pronúncias específicas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para você. Não tem a nossa bandeira do Brasil, a ordem, os dizeres ordem e progresso. Pronto, obrigada, Jair. Os dizeres ordem e progresso da nossa bandeira é fruto dessa corrente filosófica positivista, tá? Bom, então vamos lá. E uma coisa também que é uma característica desse mundo ainda dos séculos passados é que a gente é muito, muito focado no resultado final. A gente quase que não se preocupa tanto com o processo, a gente quer o resultado. A gente quer chegar ali num patamar, né, estável, com uma certa estabilidade, deitar no berço esplêndido e ficar nele, achando que resolveu todos os problemas, que a partir de agora está tudo resolvido. E eu trago isso para a arquivologia, já que a gente está falando da arquivologia, né? Quando a gente, às vezes, consegue, com muita dureza, as duras penas, construir os instrumentos de gestão, né? A gente elabora as tabelas de temporalidade, a gente elabora os planos de classificação e depois senta neles e acha que está tudo resolvido. Eu não
é difícil a gente ver a sistematização de atualizações desses instrumentos. Então, isso é uma característica muito severa do comportamento ainda dos séculos passados, né? E a gente, pela agilidade, pela rapidez com a qual o mundo está acontecendo, não dá para ficar assim mais, né? Não dá, a gente tem que repensar isso. Precisamos repensar esses comportamentos. Então, aqui, por exemplo, essa figura, ela é um exemplo do nosso pensamento linear, né? Quer dizer, a teoria, o fundamento das três idades, a corrente americana das três idades, que foi a plataforma que o Brasil mais usou para cuidar dos documentos não digitais, os documentos físicos, né? Vamos chamar assim. É essa correntezinha aí, essa explicação bem linear, essa cadeia de custódia do corrente para o intermediário e para o permanente. E isso resolvia, gente, isso funcionou muito bem. Até então funcionou muito bem. Não tem até problemas com relação a isso. Só que agora não está dando conta mais, não está. Isso é um fato, né? Então, assim, a crítica que a literatura internacional, principalmente hoje no Brasil, já tem muita gente fazendo, é que esse modelo, né, ele não consegue mais suportar a contemporaneidade. Quer dizer, nós não temos uma vida tão linear assim. A gente está num ambiente, ele é caótico, ele é multidisciplinar, ele é plural, ele é rizomático, ele é cíclico, ele é processual, ele é relacional, né? Bauman fala da sociedade líquida e de fato acontece. Tem gente que já está falando que a sociedade, ela nem é líquida mais, ela já está no estado gasoso. A coisa já está tão complexa. E a gente está nesse ambiente assim, fugidio, mutável, o tempo todo muda. E o coronavírus, ele veio para dar na cara da gente. É um negócio, assim, muito forte mesmo, sacudiu. E sacudiu muitos arquivistas. Aí, outro dia, eu estava num grupo dos colegas da Inarquifes, né, dos arquivistas das IFES, e aí a gente estava brincando lá. Na sua instituição, quem foi que impulsionou a transformação digital? Ah, foi o reitor, foi o gestor não sei o quê, o reitor não sei o quê. Aí o outro falou assim, lá na minha instituição foi o coronavírus. Ele é que foi o propagador da transformação digital na minha instituição. Né? Então, já que a gente tem esse cenário, o que vem a ser, então, a transformação digital? Peraí um pouquinho. O que vem a ser, então, a transformação digital? Para a gente entender o que é a transformação digital, um dos primeiros requisitos, ou o mais importante de todos, é a exigência. Aí é uma exigência mesmo para a gente entender o que se tem dito e o que os práticos, os teóricos da transformação dizem, né? O ponto principal é a mudança do comportamento mental. Quando a gente fala de transformação digital, muitas vezes a gente tem na cabeça, eu vou automatizar, eu vou digitalizar o acervo, eu vou usar, né, o Atom, agora que vocês já responderam o questionário, eu posso falar disso, eu vou trabalhar com essa orientação, mas, na verdade, a transformação digital, ela é muito mais do que isso. Ela trata a tecnologia é só uma parte da transformação digital. O que faz acontecer a transformação digital é a mudança de comportamento mental. Uma palavrinha que os coaches usam muito atualmente é o mindset. Né? Tem que mudar. Você tem que mudar o seu modelo de pensar. Não, porque assim, é difícil, gente, não é fácil. Não é fácil, não é uma tarefinha
tão fácil assim, né? As empresas de tecnologia, as empresas de ponta, se esforçam para trabalhar isso nos seus empregados. Não é uma tarefa facinha, não. E também, assim, na época de Steve Jobs e na época de Bill Gates, né, quando eles estavam no auge da carreira deles, no Vale do Silício, tinha muito aquela vibe de, vamos fazer um ambiente legal, vamos derrubar umas paredes aqui, botar umas almofadas coloridas, um ambiente legal, vamos botar um teto de vidro para a galera ficar inspirada e mudar a forma de pensar, o comportamento, mas que é muito mais do que isso. Tem que partir da vontade da pessoa, é um desejo que ela precisa ter e de se desnudar. Né? Você tem que tirar a roupa velha e tentar vestir uma roupa nova. Não que na hora de dormir você não vai vestir a sua roupinha velha, mas no dia a dia a gente tem que, se quiser trabalhar com a transformação digital, a gente tem que mudar. Tem que mudar, não tem jeito, né? Tem que mudar o comportamento. Então, esse é o primeiro aspecto, é o pensar diferente. E também pensar com criatividade e inovar. Porque é um passo a passo, sabe? É um passo a passo. A gente primeiro muda o modelo mental, porque, olha, é muito difícil você inovar com a cabeça do século passado, né? É muito difícil. Por mais que a gente queira, a gente vai ter dificuldades de fazer isso, né? Então, antes disso, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o nosso... Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu quero ver o questionário que vocês responderam. Eu estava no outro computador. Só para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, vou ver aqui as respostas. Muita gente respondeu. Veja bem, a primeira pergunta que a gente trabalhou, foi o seguinte, olha, como realizar a descrição em acervos permanentes de forma ágil, eficaz, com baixo custo e em curto prazo? A maioria falou com a criação de planilhas ou programas da própria instituição. Uma outra parte significativa falou utilizando o Atom, e uma outra parte contratando uma equipe maior, e uma outra parte disse que a descrição é uma coisa metódica que não dá para acelerar. Pronto. É aí que está a diferença. De acordo com o raciocínio da transformação digital, isso deveria ser possível. É aí que está a mudança de comportamento. Que não for possível nesse modelo linear, não é possível. Não é possível. Mas se a gente mudar, virar a chave mental e começar a pensar de uma forma antenados com esse cenário, tem que dar, gente, não tem jeito, tem que ter alguma coisa que dá para fazer. E por que não foi feito? Porque a gente ainda está com a cabeça no século passado. Entendam, assim, o que eu estou dizendo não é uma crítica, sabe? Não é uma crítica aos modelos anteriores, mas é só chamando a atenção de que a gente precisa virar a chave. A gente precisa deixar aflorar os nossos mais loucos e absurdos pensamentos.
Uma coisa que a gente foi muito tolhido a vida toda, né? Eu acho que isso, agora eu vou fazer uma crítica, agora é uma crítica. O nosso modelo educacional, ele é um modelo complexo e castrador na sua essência, né? Quer dizer, as escolas surgiram junto com as indústrias. As escolas emulam, né, todo o aspecto de rigidez e a época quando foi criado, inclusive dos castigos que as indústrias utilizavam com seus trabalhadores naqueles trabalhos subhumanos. E de lá para cá, não mudou muito, quer dizer, a escola foi formada, né, no seu nascimento, o modelo de escola como nós conhecemos hoje, ele foi forjado com essas características e ainda com uma forte característica de militarização, porque foi um modelo austríaco importado para os países do hemisfério norte e também, consequentemente, para o hemisfério sul, esse modelo de fila, uma carteirinha atrás da outra, né? Quer dizer, nós temos uma mente formatada. E essa mente formatada, ela vai nos dificultar a romper essa barreira. Então, é por isso que a gente tem muita dificuldade mesmo de pensar diferente. A gente tem dificuldade de pensar criativamente. A gente tem uma arquivista aqui na Paraíba que eu achava ela genial. Ainda acho, né? Porque ela está trabalhando pouco agora, que é Régia. Régia é altamente criativa. Régia inventa coisas. Eu ficava impressionada com ela. Ela, inclusive, ganhou um prêmio nacional por ter feito um método Variadex, que é um negócio super criativo. Então, assim, agora, tirando ela, eu conheço poucos arquivistas como ela. Conheço poucos, né? E eu me coloco junto aí do pacotão. Também tenho dificuldade de pensar criativamente, tenho dificuldade de imaginar, né? A palavrinha batida, tenho dificuldade de pensar fora da caixa, mas é uma necessidade, gente. E a gente precisa ter consciência desses modelos aos quais a gente foi educado, a gente foi formado, né? Do ensino infantil até a universidade, a gente foi projetado para pensar sim, cartesianamente. Mas o mundo não dá mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou extremamente preocupada com o que vai acontecer com os arquivos e com os arquivistas. Do ponto de vista de mercado, do ponto de vista das instituições, né? Quer dizer, será que as nossas instituições, com esse tanto de coisa, vão continuar interessantes? Vão continuar atrativas? Vão continuar prestando bons serviços aos cidadãos? Vão continuar garantindo direitos? Será que a gente vai dar conta disso? Ou a gente vai ser engolido se a gente não mudar o mindset? Como eu disse, essa era uma conversa bem provocativa mesmo, né? Aí a gente vai fazendo as críticas, né? Pronto. Outra pergunta que eu fiz foi a seguinte: qual o principal meio de divulgação e de disponibilização das informações sobre os acervos arquivísticos? A grande maioria, guias e inventários. Depois o pessoal mais arrojado falou site, depois o pessoal falou o Atom, e uma parte pequena falou que nenhum desses meios, de fato, são eficazes. Já foram, no século passado foram muito eficazes. Hoje não são mais. Não são. Ninguém tem paciência de entrar no arquivo e abrir um guia para folhear, gente. A gente vai perder espaço, vai perder usuário. Desculpa ser radical demais. Né? Aqui eu tô colocando a minha visão para vocês, né? E vocês podem ficar à vontade. Nessa questão, diga. eu acho muito assim, entre o que você falou agora, o pessoal quer entrar logo no QR Code. É uma possibilidade boa. Né? Uhum. É uma possibilidade boa. É um caminho. Agora, a mudança,
a mudança de comportamento para a transformação digital, ela nem passa, às vezes, muito por essas tecnologias já postas. Elas só são um meio. A transformação digital, ela vai acontecer quando a gente inovar. Você até pode pegar alguma tecnologia já existente, mas melhorá-la, agregar valor a ela, mudar a prestação de serviço. Vamos lá, a última pergunta. Será que existe uma forma para tornar a descrição arquivística mais colaborativa e rápida? Olha que coisa antagônica! Essa resposta não combina com a primeira. Aqui as pessoas acham que sim, lá em cima achavam que não. É praticamente a mesma pergunta que eu fiz, de um jeito diferente. Tá vendo? A gente sabe que não tá legal o que está sendo feito, mas, né? Exatamente, a gente está numa sociedade plataformizada, a gente tem que começar a criar e a inovar nos produtos e serviços arquivísticos. É urgente isso, é urgente. As pessoas, praticamente agora, e com essa coisa da pandemia, isso ficou muito forte, os arquivos estão fechados, não podem, gente. Os lugares de memória, pelo amor de Deus, não podem ficar fechados. Eles têm que chegar no público. A gente está vivendo uma loucura social. Os lugares de memória podem ser a nossa salvação para muitas coisas. Se a gente não salvar os nossos lugares de memória, nós estamos lascados. Se a gente não cuidar da cultura e da memória, nós estamos perdidos. Pronto. Obrigada por vocês terem participado aí do questionário, viu? Então, agora, tá. Professora, a senhora falou de um monte de problemas. E aí, como é que a gente faz para mudar o mindset? Como é que a gente faz para fazer essa virada? Cada um tem um tempo. Como eu disse, é uma mudança de comportamento, ela é da pessoa. Mas algumas dicas, isso aqui não é um guia de autoajuda, não é um guia de autoajuda, eu não quero parecer um coach, mas existem, assim, algumas ferramentas, né? Existem frameworks, quer dizer, existem modelos que a gente pode seguir. Como eu disse, né? Essa conversa de hoje, ela foi só uma primeira conversa provocativa. Na próxima semana acadêmica, eu vou preparar uma oficina com práticas de como a gente criar ideias inovadoras, como pensar, como fazer protótipos. Isso aí a gente vai fazer num outro momento, certo? O ideal era que fosse presencialmente, mas tenho que fazer a transformação digital dessa conversa e pensar, né? Remotamente, como é que a gente pode fazer isso? Mas, de início, até para preparar o terreno, para a gente já chegar lá com uma cabeça melhor, tá? O que eu recomendo? Lançar-se e tentar esquecer a forma linear de raciocinar, a forma cartesiana. Vamos tentar pensar diferente, vamos tentar pensar de uma forma mais plural. E para isso, a gente precisa lançar-se, a gente precisa se jogar, a gente precisa ir a campo, perguntar às pessoas, ter empatia. Então, quando a gente está falando, principalmente arquivologia, tem tudo a ver, Aline, tudo a ver com marketing digital. Tem muita proximidade, né? É uma forma de pensar fora da caixa isso. Então, quer dizer, os arquivos existem por quê? Por vários motivos, mas o principal, a ponta da linha é o cidadão, é o usuário. Essa é a nossa ponta da linha. Então, as coisas existem para eles e por eles. Eu não organizo um arquivo, né? Um conjunto de documentos para ficar bonitinho, né? E para eu achar assim, nossa, que massa, ficou top, bacana, todo envaidecido. Não é por isso. Eu organizo
para dar acesso à informação. Isso é fato, de verdade mesmo. E tem que ser esse o princípio. Eu organizo para isso. Então, eu tenho que fazer isso acontecer. Como é que eu vou fazer isso sendo que eu estou há 1 ano com meu arquivo fechado? Não pode, não pode. Então, eu tenho que procurar saber. Como é que eu procuro? Tendo empatia. Eu preciso tentar. Aí tem muita gente que critica, né, o termo empatia, que é impossível você se colocar no lugar do outro, mas você, porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Mas você não precisa literalmente se colocar no lugar do outro. Só entra no sapato dele, tenta, muda de lado. Se você está aqui, vira para cá e tenta entender, né? Qual é o comportamento desse usuário? A ciência da computação, ela tem uma forma de estudar isso que eu acho que nós precisamos nos apropriar. Então, anotem aí, porque eu acabei esquecendo de colocar aqui, que é o UX, experiência do usuário em português. Em inglês é a sigla UX, User Experience. Então, eles têm toda uma metodologia para estudo de usuários, com empatia. É muito legal, muito legal. Existem várias técnicas, eu vou ver se eu coloco uma delas na nossa próxima oficina. Exatamente. E aí, recomendo que vocês deem uma olhada nessa coisa da experiência do usuário, é muito legal, vale a pena. E aí, quando a gente vai a campo, quer dizer, quando você sai da sua zona de conforto, de arquivista, né, que está esperando o usuário chegar, você vai lá, né, correr atrás dele, chamar ele, botando post nas redes sociais. Gente, isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Você tem que ir entender o que ele precisa de informação, o que ele quer, o que é que o seu arquivo pode fazer para poder acessar esse usuário de uma forma que faça sentido, que signifique, que produza sentido nele. Né? Esse é o princípio. E aí precisa observar. Existem estudos etnográficos para fazer esse trabalho, muito interessantes. Muito interessantes. A gente precisa explorar o espaço que esse usuário ocupa, ou o espaço que está em aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Sim, eu queria falar. Pode. Eu falo muito, desculpa aí, viu? É o seguinte, aproveitando o gancho, para o uso, de fato, vamos dizer assim, desses pensar diferente, a gente precisa observar as ferramentas que já são consolidadas para que sirvam de referência para como pensar diferente. Se você for buscar no YouTube quais são as maiores, como são feitas as maiores pesquisas, você vai ver que a maioria das pesquisas estão voltadas a como fazer isso, como fazer aquilo, como aprender, algo do tipo assim. E o que acontece? Os arquivos precisam saber tanto quais são os seus usuários, mas junto com isso ele precisa saber quais são os desejos possíveis do que ele guarda. Tipo assim, o que é que eu guardo enquanto arquivo? O que é que eu tenho enquanto arquivo? O que é atrativo do meu arquivo. Tipo assim, por exemplo, vamos dizer que daqui a 5 anos, todo mundo que tem o diploma papel vai poder emitir o seu diploma digital. Esse seria um tema interessante. Tipo assim, como você emitir o seu diploma digital, mesmo tendo o seu diploma papel? Se a pessoa for, pode ser uma fonte de pesquisa, pode ser uma fonte de busca, e de interesse das pessoas. A gente tem que descobrir qual é o interesse para que seja de fato relevante e até para coisas que as pessoas nem sabem que tem direito, que tem lá, seja relevante para essas pessoas. Eu fico vendo uma necessidade que eu tenho enquanto profissional, e até aproveitar quando o Josemar começou a falar, mais no início, que a dificuldade da gente ter essa polaridade de atuação hoje do arquivo é uma coisa que realmente a gente tem que enfrentar, mas eu acho que hoje, se o arquivista não tiver voltado, de fato, à transformação digital plena, ele não vai conseguir resolver nem o que está lá atrás, nem o que está lá na frente. Tipo, eu acho que é parar para que os modelos, inclusive, assim, um dos conceitos de programação, de uma linha de programação que a TI segue,
quando ela orienta objeto, ela tem estruturas pré-definidas que podem ser, que são mutáveis, que vão criando, vamos fazer esse corpo, ao ponto de, tipo, aquele modelo poder ser referência para o que está lá atrás. Porque o que acontece, o grande problema da arquivologia, principalmente no Brasil, posso dizer no Brasil, não posso dizer no exterior, porque eu não tenho tanto conteúdo para consumir fora, assim, eu não tive esse conteúdo, mas o que acontece? O grande problema da arquivologia no Brasil é que ele não tem uma referência plena de um trabalho bem feito. Tipo, como é que eu vou refletir um arquivo organizado, que atende o 100%, que existem todas as metodologias, todos os processos definidos, para botar isso no ambiente virtual, no ambiente digital. Eu estou pecando porque eu não tenho nem lá nem cá. Eu acho que é muito mais fácil e ser mais ágil, pelo ambiente digital ser mais ágil, eu criar um modelo e experimentar esse modelo ali dentro e aplicar para o que tem lá atrás também, com uma equipe especializada, que vai precisar de alguém que sabe cuidar do papel, que tenha a delicadeza que o papel precisa, que tem o cuidado e o braço forte para carregar peso também, que a gente sabe que tem todas essas coisas que envolvem o cuidar de documentos, principalmente nos suportes tradicionais. Mas outra coisa que eu queria destacar, porque, tipo assim, se a gente tirar esse 1 ano de pandemia, o que a gente já produziu de documento digital já é extremamente preocupante daqui a 5 anos, o que a gente vai fazer para encontrar esse documento. Exatamente. O foco tem que estar justamente aí, para que a gente não repita o que fez lá atrás, agora. E, tipo assim, as agora, massas documentais acumuladas em papel, né? A evidência está aqui. Tipo assim, o que vai ser cobrado de fato é o que está sendo construído agora, porque daqui a 10 anos que faz sentido o que eu estou arquivando hoje. O que foi arquivado por outra pessoa, não desmerecendo nem querendo dizer nada desse tipo. Então, assim, a gente vai ter o cuidado de organizar novamente, de reestruturar, mas o que eu estou cuidando, de fato, agora, enquanto gestor de produção documental, a gestão, eu estou cuidando do que está sendo gerado hoje. Tipo assim, eu estou deixando uma bomba para depois também, será? Tipo assim, exatamente. Nessa sintonia. Não esquecer lá atrás, mas assim, ter a certeza de que é muito mais fácil a gente experimentar modelos no ambiente digital do que no ambiente físico. Sim. E até para que a gente corrija lá atrás o que está errado ou o que precisa ser melhorado. E outra coisa, assim, complementando isso que o Daniel está falando, que me preocupa muito também, será que nós estamos dando conta, num ambiente digital, acelerado pela pandemia da Covid, será que a gente vai dar conta de preparar isso para os historiadores do futuro breve? Eu estou muito preocupada com isso. Como é que é? E se tiver alguém da história aqui, eu gostaria muito de ouvir isso. Os historiadores estão pensando nisso? Como é que eles vão trabalhar com esses ambientes no futuro? A gente tem que preparar isso para eles, para a gente dar subsídio para essas instituições de memória existirem, de fato, seja lá com a estrutura e com o formato que elas forem ter no futuro. Mas que se a gente não cuidar, a gente vai jogar muita coisa fora, assim como a gente acabou deixando na era física, né? Muitas goteiras e ambientes insalubres destruírem documentos em papel. É muito parecido. Juliane, diga. Permita-me uma coisa. Eu concordo com o que você está colocando, mas eu não sei se me fiz entender. Quando eu falei essa bipolaridade, a gente tem que pensar 2 modelos. Não, e a questão que eu estou colocando, mas a questão que eu estou colocando aqui é a situação arquivística do Brasil. A gente tem que pensar, eu concordo, nós temos que pensar à frente, mas a gente tem que deixar um pé atrás, porque a nossa base está muito fragilizada. Os arquivos hoje, se você fizer um pequeno levantamento nos arquivos estaduais, não estou falando dos arquivos municipais, porque nós temos mais de 5 mil municípios e quase nenhum deles tem arquivo público, certo? Sem falar de arquivos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Aí já é outros 500. Mas a gente tem um grande defeito, que é, a maior parte, nós temos 27 estados, né, mais 27 mais o Distrito Federal, que se faz 27,
instituições, deveríamos ter 27 instituições de arquivo. Se você for procurar cada uma delas, a situação delas, às vezes, é calamitosa. O nosso vizinho, Rio Grande do Norte, o arquivo de lá está um caos. Você não sabe para onde é que vai aquilo ali. Então, essa, para mim, é a primeira grande questão. A gente vai ter que pensar à frente, temos que pensar fora da caixinha, a gente tem que pensar no mundo digital, a gente tem que pensar na inteligência artificial, a gente tem que trazer isso para a arquivologia, pensar isso na arquivologia, perceber se a teoria arquivística se coaduna com a metodologia para conseguir trabalhar com os documentos digitais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho vários dinossauros na minha sala. Mas escuta, e como é que eu vou lidar com esses dinossauros? Então, às vezes, com as tecnologias novas, que não se aderem a isso aqui. Eu vou ter que correr. Aqui eu concordo com o Daniel no seguinte sentido. Eu vou ter que fazer uma experimentação, olha, vou ter que trazer alguma coisa para cá, mas nem tempo que eu trouxer para cá vai se coadunar. Então, eu vou ter... É por isso que eu digo que essa bipolaridade, por quê? Sim. Porque eu tenho que saber lidar com o dinossauro que está na minha sala, Aham. e eu tenho que saber lidar com o astronauta que também está na minha sala. Eu tenho um dinossauro e um astronauta na minha sala. E eu tenho que trabalhar com os dois. Isso para mim é que é bipolar, porque eu tenho o dinossauro e o astronauta. Então, veja bem, a ideia é exatamente não esquecer dos dinossauros. A ideia é tentar botar uma roupa de astronauta no dinossauro. A ideia é mais ou menos essa, entendeu? Não é que a gente vai esquecer, a gente não pode. O negócio é pensar fora da caixa para resolver o problema dos dinossauros. Porque não dá para fazer, por exemplo, o exemplo que eu dei da pesquisa, não dá para fazer descrição arquivística como a gente fazia há um tempo atrás. A gente não vai dar conta dessa massa documental acumulada nunca, se a gente continuar nesse ritmo. Juliana, tem que ter um jeito. Veja só, eu vou colocar tem que pelo menos tentar. Vou colocar aqui um problema para a gente, e aqui discutir como coletividade da área de arquivo. Veja só, nos chega dizendo, temos que fazer transformação digital e começar a produzir documentos natos digitais. Perfeito, o arquivista vai fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, me pedem, olha, eu estou precisando de um documento que está lá na massa documental, que eu baguncei, que eu nunca tratei essa documentação. Então, que sou eu, mais 2 ou 3 pessoas, certo? Ter que resolver o dinossauro, que eu não tenho nada desse dinossauro, porque está uma bagunça, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar resposta de como ajudar nessa produção do documento. Eu estou entendendo o que você está colocando, e eu concordo contigo. Não, peraí, que eu acho que eu não fiz ainda me entender. Não me fiz entender ainda. Olha, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. O que acontece? Quando a gente fala de transformação digital, não é que a gente vai, a partir de agora, pensar só no digital e esquecer o outro. Não é isso. É pensar digitalmente, E não é só tecnologia. Peraí, vamos ver se a gente consegue. Vamos esquecer tecnologia digital. Vamos esquecer aplicações e uso de tecnologia. Porque aqui o que importa é mudar a transformação digital é controle, é manter as etapas definidas, gerenciamento. É uma forma diferente, é tentar achar uma forma diferente de fazer aquilo, com mais celeridade e rapidez, entendeu? Porque, veja, olha, o que acontece? Essa coisa da transformação digital, ela veio muito do setor privado, das empresas, do mercado, veio mesmo, né? Com foco no lucro, o foco é lucro, tá? Só que percebeu-se que a gente pode se apropriar muito disso para trazer para o lado da sociedade. Que a gente pode trazer isso para o lado do campo social e da cultura. Então, quer dizer, uma coisa não está desvinculada da outra. Não está. E aí, veja, esse momento atual está exigindo da gente, tanto das empresas públicas e privadas, olha, produtos, serviços, espaços, ações inovadoras, colaborativas, criatividade e ideias compartilhadas. A gente tem que pensar assim. Por quê? Olha, Josemar, eu concordo com você plenamente, concordo demais, porque sei
vivo isso aqui na UFPB, que a gente tem 2 mundos e a gente vai conviver com eles muito tempo ainda. A gente vai ter sempre um dinossauro, eu adorei essa analogia. A gente vai ter sempre um dinossauro e o astronauta. O que a tentativa aqui, principalmente, é pegar essa moçada jovem, talvez isso vai ficar muito conosco, mas essa moçada jovem, né, eles têm que dar a virada, eles precisam virar essa chave mental. E pensar, enquanto a gente está cuidando das massas documentais acumuladas, eles vão lá na retaguarda pensar ideias inovadoras para nos ajudar a resolver isso de uma forma inovadora. Precisa acontecer. Precisa ter esse estalo. A gente precisa criar essa cultura, é mudança de comportamento mesmo, né? E, assim, uma das coisas que passa pela transformação digital é processos, né, além da criatividade, do pensar inovador, é assim, tem autores que falam que a gente não tem transformação digital se não usar um celular. Por quê? Por conta do ser pervasivo, né, dessa questão de ser pervasivo, e o celular é um instrumento que hoje nos dá mais essa capilaridade de ser, né, de adotar uma tecnologia pervasiva. Então, será que não tem um jeito de eu... Dar um exemplo bem bacana para vocês, que eu fiquei muito feliz o dia que eu vi. Vocês já viram um aplicativo, o primeiro aplicativo da arquivologia brasileira, app, na Apple Store, que é aquele medidor de massa documental, mensurador de massa documental acumulada? Aquilo é transformação digital. Gente, aquilo tem salvado. Outro dia mesmo a gente usou para medir a massa documental lá do Procon. Porque a gente estava precisando fazer um projeto, precisava saber a massa, o menino que estava lá, ai, meu Deus, professora, eu não sei fazer isso, espera aí, toma um app. Ele pegou o aplicativo, calculou lá, mediu, tem umas coisinhas erradas, mas dá para consertar. Então, assim, é um negócio muito massa. Porque antes a gente ia ficar com calculadora, fita métrica, medindo, vai para lá, vem para cá, um trabalho danado. Quer dizer, uma coisa que ele fazia para medir uma massa documental grande, que ele levaria aí 3 horas, gente, ele fez em 15 minutos. Ele mediu uma massa documental grande pra caramba em 15 minutos, com um aplicativo de celular. E que olha que nem tá lá muito bom, porque o cara fez, foi massa, mas não tá atualizando ele. Né? Os usuários estão colocando lá, olha, tem um errinho aqui, tem um equívoco, ajusta aí. A pessoa que fez um teste não cuidou. Então, veja bem, que interessante. E um dos fundamentos da transformação digital é que a ideia inovadora, ela seja transformadora da sociedade e para a sociedade. E aí tem um negócio que quem quiser estudar isso e aprofundar, eu aconselho muito a dar uma olhada nas coisas, nos temas sobre tecnologia social. É muito importante para nós da área da arquivologia, e também a teoria crítica da tecnologia, sabe? Então, são coisas que vão coadunar já com os nossos estudos aí, vinculados principalmente ao pessoal da sociologia, da história, né, que a gente tem esse pé nessas áreas do conhecimento, vão nos ajudar muito a construir esse referencial teórico, quem que se interessar a pesquisar mais. E é que vai nos dar a fundamentação para adotar essas práticas que vêm do setor privado, sobretudo, para o setor público e para as instituições de memória, né? Então, muitos museus já usam isso, mundo afora e no Brasil. Muitas bibliotecas estão usando, os arquivos não. A gente precisa se apropriar desse conhecimento, porque ele é bom, né? Mas é o tempo inteiro bom, professora? Não. A gente tem que tomar, aí vão as advertências, né? É o remédio e a bula. Tem umas coisas que são preocupantes, né? Então, vamos entender. A gente está vivendo em cenários instáveis, né? Quando vocês forem ler sobre isso, existe algumas confusões de termos. Quando vocês forem ler sobre transformação digital, tem muita gente que vai falar de digitalização dos processos.
não é a mesma digitalização com a noção que a gente usa na arquivologia, tá? Eles têm usado a palavra digitalização no sentido de desmaterializar procedimentos como um todo, qualquer coisa. Por exemplo, uma repartição pública, que o cara chegava lá antes com papel, carimbava, e depois pedia uma autorização aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e agora faz tudo pelo aplicativo. Digitalizou o serviço. É chamado de digitalização de serviço, certo? Então, só ficar atento na hora de ler alguma coisa sobre isso. Tentar trabalhar sempre com tecnologias pervasivas e pensar inovação e criativamente de uma forma sustentada, né? Por quê? Tomar cuidado com as inovações disruptivas. O que é o disruptivo? É aquilo que quebra muito, muito severamente um paradigma. Então, um exemplo de inovação disruptiva, por exemplo, é o Uber, né? Então, assim, por que o Uber é uma tecnologia disruptiva, uma inovação, né? Que não é só uma tecnologia, ele está centrado nas pessoas, muito mais centrada no lucro dos donos do Uber do que nas pessoas, exatamente. Mas o ideal é que, quando formos pensar em ideias criativas para o arquivo, inovadoras, né, para a arquivística, do modo geral, é pensar de forma sustentada e não tanto disruptiva. Por quê? Vou citar o exemplo do Uber. O Uber é um aplicativo massa. Chegou, abalou geral. Não foi todo mundo que se apaixonou com o Uber. Os motoristas, os caras de visão empreendedora, falou, pronto, agora eu vou ser um empreendedor de sucesso, vou arrasar, vou alugar um carro, vou ser o cara, assim. E foi para a luta, trabalhava dia, trabalhava noite. Só que ele não tem direito trabalhista. A ficha está caindo agora. A ficha está começando a cair agora. Então, assim, e isso, né, e o Uber, essa forma Uber de entender o trabalho, de entender a coisa, se chama hoje, virou um jargão, né, a Patrícia até colocou muito bem, a uberização do trabalho. E, gente, isso é seríssimo, é um problema social mundo afora, seríssimo, afetando muito as pessoas. Então, a pandemia veio revelar muitas coisas. Então, nesse momento da pandemia, essa inovação, né, que antes era case de sucesso, né, Uber é um case de sucesso de transformação digital disruptiva, mas não é sustentado, não é uma inovação sustentada, porque ela tem uns malefícios severos, muito sérios, socialmente falando, né? E aí, assim, já que a gente fala de uberização do trabalho, a uberização ela já existe há muitos anos com as revendedoras da Avon. É a mesma coisa. É o mesmo esquema. Né? Volta e meia você via aí uma revendedora querendo direito trabalhista e perdia todas. E acontece hoje com a uberização, e isso foi elevado à enésima potência, porque foi mundo afora. A questão dos entregadores, os motoristas, né, os motoboys, como é que chama, não sei o que, de aplicativo, me fugiu a palavra. É muito sério, gente. Então, a inovação, a transformação digital, ela é uma faca de dois gumes. Quer falar, Josemar? Quero. Era só para dizer uma questãozinha. Quando você fala sobre as tecnologias pervasivas, que ela vai estar, é um Deus e vai estar em todo lugar, isso também leva a uma outra questão trabalhista, que é, você vai trabalhar fora da sua hora de trabalho. Por quê? Porque o celular está no teu bolso, o teu chefe pede uma coisa, você vai fazendo fora do teu horário de trabalho, e aí você vai fazer o quê? Você se entrega à empresa. Então, a empresa tira aquela coisa que nós tínhamos de bater o cartão, deixei minhas coisas lá, vim para casa, estou descansando. Não. Passou um e-mail, passou um zap para você, pedir uma coisa no aplicativo. Então, eu acho que as tecnologias pervasivas, ela é interessante, sim, mas também temos que pensar uma outra questão, que é a legislação trabalhista. Então, eu tenho que deixar o meu celular para o trabalho, no horário de trabalho. E aí a questão da inovação disruptiva, ela também tem uma outra questão, que ela vem quebrando
o que já existia. Exatamente, por isso que ela é disruptiva, é porque ela quebra geral. Ela quebra os paradigmas. Então, quando o Uber chegou, os táxis ficaram putos da vida, porque boa parte dos táxis estão perdendo... No mundo todo, né? No mundo todo, está perdendo seus clientes. Agora, o mundo todo está começando a ver uma inversão. Já tem alguns processos em que o Uber está perdendo, porque eles estão conseguindo dizer que são trabalhadores, sim. E aí entra o Black Mirror completo. A gente e aí, quando você tem uma tecnologia pervasiva, você tem um Black Mirror. Ou seja, você vive na dependência. Ou seja, e isso é muito mais. A tecnologia fazendo com que a gente crie uma dependência com aquela tecnologia, certo? Então, quando você pega esse celularzinho aqui, né? Assim que você acorda, se você não, por exemplo, você tocou aquele sinalzinho malévolo do Zap, e você não consegue deixar essa porcaria um tempinho para você almoçar, para ver a mensagem, depois você tem que estar ligado. Isso é uma dependência, isso são questões até psicológicas e psicanalíticas que a tecnologia nos faz. Então, o capital faz com que a gente mude também essa forma de pensar. Totalmente Black Mirror. Exatamente. Então, é por isso que tem que ser pensado de forma sustentada, pensando nas leis, pensando nas pessoas, pensando no meio ambiente, pensando nos máximos em vários riscos. Então, quando a gente for pensar criativamente, inovadoramente, a gente tem que botar na planilha, né, no planejamento, porque isso, como eu disse, né, tem um framework, tem um modelo que pode ser adotado, claro que não é obrigatório, porque senão nem seria criativo, mas é um ponto de partida, né? Então, essas são variáveis que devem ser consideradas. Com licença, professora, antes de mais nada. Sim. Carlos Eduardo, aqui, ó. Oi, querido. Tudo bom? Boa noite a todos. Oi, meu bem, saudade de você. De vocês também. Então, a questão da uberização que você estava falando aí, o pessoal deu uma incrementada no assunto, é interessante. Bom, então, pessoal, a transformação digital, o que é importante a gente, já terminando aqui a nossa conversa, deixar claro que ela não é só aplicar tecnologia, né? No caso dos arquivos, não é só instalar o Atom, não é só digitalizar, é um negócio tão doido, tão doido. Sabe o que está acontecendo? Muitas empresas estão esquecendo até da digitalização, estão preocupados com os documentos nato digitais e estão achando, não, esse espaço aqui, o que dá para guardar, já vai ficar o papel aqui, e já que não está crescendo o volume, está de boa, vamos cuidar do nato digital. Depois a gente digitaliza o legado. Isso aí me preocupa também, porque o legado está ficando, né? E não pode ficar. Precisa ser cuidado. Então, assim, existe um cuidado nos processos, né? Sabe aquela história assim? Se a gente tem uma viagem para fazer, vamos curtir o caminho? Vamos curtir a viagem? Não vamos ficar preocupados só com a chegada? Porque às vezes a chegada nem pode ser tão boa assim, mas o trajeto pode ser muito mais interessante, empolgante, motivador e relaxante, divertido, do que, de fato, chegar ao fim, né? Bom, então é isso.